Bom, então aqui, ó, estamos vendo o uso das razões trigonométricas no cálculo de área, certo? E aqui estamos vendo essa questão 796 da lista, letra B, tá? Aqui já está resolvido, tá? Já resolvi. Então, aqui já está resolvido, né? Esse é um retângulo, ele diz que é um retângulo. O retângulo é base vezes altura, para calcular a área. A base a gente está adotando como 12 e a altura vai ser o H, tá? Só que o H a gente não tem, mas a gente tem um ângulo. E é aí que as razões trigonométricas entram. A gente deve usar aqui a tangente. Por quê? A tangente de 30 graus. Por quê? Porque a tangente envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto a gente não conhece, o cateto adjacente a gente conhece. Essa é uma regra geral da escolha de qual razão trigonométrica você vai usar. Sempre procure uma razão que envolva o que você conhece com o que você não conhece. Tá? Aí ela vai ser útil. Então, usando a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3 aqui, ó, é igual a H sobre a raiz de 12, porque o cateto oposto é H, né? E o cateto adjacente é 12. Tá? Ô, senhor, Eu ainda não entendi por que a gente usou, em que momento usar a tangente, não... Você vai entender, você vai entender. É difícil entender da primeira vez mesmo, tá? Mas a gente vai ver outros exemplos, você vai entender. Então aqui, ó, aqui ficou uma equação e a gente resolve a equação. Multipliquei os dois lados por 12, simplifiquei, achei o valor de H e joguei lá em cima. Aí fica 12 vezes o valor de H que eu achei, 4 raiz de 3, fazendo as contas, 48 raiz de 3 metros quadrados. Vamos ver a letra C agora. Vamos ver a letra C. Como é que eu calculo a área desse outro retângulo? Base vezes altura, né? Como qualquer retângulo. Quem é que a gente considera como base aqui? Deixa eu resolver essa para vocês, tá? Eu vou considerar isso aqui como base, ó. Esse lado aqui como base. E esse lado aqui como altura. Concorda? Só que tem um problema, cara. A gente não conhece nenhum dos dois, ó. Nem sabe quanto é que vale essa base, nem quanto é que vale a altura. Mas o que foi que o cara deu lá? Ele deu o valor dessa diagonal aqui, ó. Que se você olhar, se você perceber que esse ângulo é um ângulo reto, e aqui você tem um triângulo retângulo, você vê que isso aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? E que isso aqui é 60 graus, ele também deu isso. Então, eu tenho como calcular a base? Vejamos. E aí, viu, você que estava perguntando, olha agora. Eu tenho que calcular a base. A base é o que em relação a 60 graus? É cateto oposto ou cateto adjacente? Cateto oposto. Show de bola. E o que é que você tem? Isso aqui que você não tem, é a base. E o que é que você tem? 18, que é a hipotenusa, né? O que é que relaciona a hipotenusa com o cateto oposto? É só olhar aqui, ó. Hipotenusa com cateto oposto é o seno, né? Pronto, você vai usar o seno de 60 graus. Olha lá. Então, vou colocar aqui, ó. A área vai ser base vezes altura. Você não conhece nenhuma delas. Nenhuma das duas. Mas você sabe o seguinte. Que o seno de 60 graus... Deixa eu diminuir aqui. Você sabe que o seno de 60 graus... Que a tabelinha está dizendo ali quanto é que é, né?
O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. É igual ao cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o 18. De novo, você tem aqui uma equação, ó. E daqui você tem o seguinte: como é que você faz para resolver essa equação? Tem que deixar o B sozinho, né? Quem está atrapalhando é esse 18 dividindo, né? Multiplica os dois lados por 18. 18 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou tirar esse. 18 raiz de 3 sobre 2 igual a 18 vezes B sobre 18. 18 por 18 dá 1, né? E 18 dividido por 2 dá 9, raiz de 3. 9 raiz de 3. 18 por 18 dá 1, igual a B. Pronto, o B está calculado. Então, esse B aqui, ó, você vai colocar aqui. Senhor, mas tipo, de novo é a mesma pergunta. Como é que tu fez 18 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 18 vezes B dividido por 18? Eu multipliquei, eu fiz do lado da balança, eu multipliquei por 18, mas tem que fazer do outro lado também, né? Senão desequilibra a balança. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Não? E o que é que você faria para resolver essa equação aqui? Hein? Não, por exemplo, tu tá pedindo para eu multiplicar 18 vezes a raiz de 3 sobre 2. Não tem como fazer. Não, pera, eu não sei. Você entendeu por que eu multipliquei por 18 os dois lados? Porque tu quer deixar igual aos Isso. dois lados. Então sua dúvida não é mais esta. Sua dúvida é você não sabe fazer a multiplicação. Tá. Isso é outro problema. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. Um problema, para você resolver um problema de matemática do início ao fim, você tem que pular vários obstáculos. Vários. Neste problema aí, nesse tipo de problema aí, vamos olhar para a letra B, que é mais simples. Primeiro obstáculo, você saber que a área de um retângulo é calculado fazendo base vezes altura. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Parabéns, ponto para vocês. Pulou o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo aqui, você tem que saber, perceber que você, no caso da letra B ainda, tá? Não conhece a altura, mas que você pode usar o ângulo de 30 graus, mais especificamente a tangente de 30 graus, para calcular essa altura. Vocês perceberam isso? Quem percebeu, pulou outro grande obstáculo. Esses são os dois obstáculos principais para a gente. Por quê? Porque é isso que é geometria. Aí você termina nessa equação aqui, certo? Nessa equação aqui, ó. Cadê? Tá vendo? Daqui para frente o que é que é? É resolver uma equação. Isso não é geometria, percebem? Isso é outro assunto. É equações. E para resolver essa equação, para chegar na resposta, você, além de resolver a equação, você tem mais um último obstáculo para pular. Saber fazer as contas com raízes e frações. Então são 4 obstáculos, né? Base vezes altura, saber que tem que usar a tangente de 30 graus, resolver a equação e fazer as contas. Tá? Você tem que pular esses 4 objetivos para chegar até o final da resposta. Nem todo mundo consegue fazer isso. E mais uma vez, por isso eu peço para que quando for fazer a minha prova, vocês têm que justificar para eu saber até onde eu posso aproveitar o conhecimento de vocês. Eu quero saber, por exemplo, onde você parou, entendeu? Digamos que você tenha parado ali, ó, você fez as contas ali, chegou ali, você se enrolou nas contas do, mas como é que é o teu nome?
O Diogo, cara, o Diogo tá sabendo que é base vezes altura e usou bem as razões trigonométricas. Ele só se embananou, sei lá, nas contas. Resolveu a equação bem, mas na hora de fazer as contas ele se embananou. Eu não vou cortar a questão toda, a sua questão toda, entendeu? Eu vou considerar o que você sabe. Tá? Fale. Professor, a liga nova, 3 de 3, eu tenho que escrever 3, tipo, se você fez 18 mil por 2 dá 9. Você tá vendo aqui embaixo, né? Tá. Então agora vamos voltar para a questão de baixo, tá? Viu, Diogo, desculpe. Assim, ó, a gente vai ter que conversar isso, não só por sua causa, não. Acho que grande parte aqui tem essas dúvidas. A gente vai ter que conversar um pouco sobre equações, eu já comecei, tá? E sobre essas contas, tá? Isso não é assunto nosso, desse ano, tá? Vocês vão ter que correr atrás um pouco disso, tá? Mas tudo bem, eu vou ter uma conversa com você sobre isso qualquer hora dessas. Mas eu preciso terminar essa questão, tá? Então, assim, continuando, ó, eu calculei o B. Agora eu tenho que calcular a altura, né? Lembra que a gente não conhece nem a base nem a altura desse retângulo. Então, como é que eu calculo essa altura aqui? Viu? Como é que é o seu nome? Desculpe. Raika. É Raika isso? Viu, Raika? É o seguinte, ó. Como é que eu calculo essa altura aqui, ó? Essa altura é o que de 60 graus? Adjacente, show de bola. Então você tem o cateto adjacente e a hipotenusa, certo? O que é que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Exatamente. Então você vai usar o cosseno, ó. Cosseno de 60 graus, né? Cosseno de 60 graus é igual, cadê a tabelinha? Meio. 1 sobre 2, isso aqui vem da tabela, mas por outro lado, o que é o cosseno? Cateto adjacente, né, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 18. Vou subir um pouquinho aqui. De novo, uma equação, ó. Como é que eu faço para isolar H aqui? Tem 18 dividindo. O que é que eu faço para sumir com ele? Multiplico por 18. Né? Mas só que tem que fazer dos dois lados, né? Então você tem 18, vou fazer bem devagar aqui, 18 vezes meio, igual a 18 vezes H sobre 18. Então isso aqui fica o quê? 18 dividido por 18 vezes 1 é 18, dividido por 2 dá 9, igual a 18 dividido por 18 dá 1, que é o que eu queria, né? Não precisa colocar o 1 vezes H. Pronto, tá aqui é o H19, ó. Aí eu pego esse valor de H e jogo ali, ó. E termino minha continha, igual 9 raiz de 3, né? 9 raiz de 3, que é o valor de B, tá vendo? Ó? 9 raiz de 3, vezes o H, que é 9. 9 vezes 9 é 81, raiz de 3 metros quadrados. Pronto. Certo? Eu vou terminar por aqui hoje. Vou fazer chamada. Porque no início a gente estranha, porque a gente não está acostumado, mas depois vai acostumando, vai ficando mais simples. Deixa eu parar aqui a gravação.